Olá, muito boa noite. Teremos uma noite fantástica hoje. E que bom que vocês estão aqui com a gente, aqui conosco. Eu me chamo Adriano Sonda, fui presidente da CDL Passo Fundo nos anos 16 e 17 e continuo colaborando como diretor dessa entidade que eu adoro e está no sangue já. Saudar e agradecer ao presidente da entidade, Sérgio Giacomini, e toda a diretoria, claro, que me concedeu a honraria de estar aqui apresentando essa noite duas pessoas que estão sempre no meu coração, pessoas que eu adoro, que são meus amigos. Então, se torna muito mais fácil para a gente fazer esse tipo de apresentação. Antes, eu preciso destacar que temos importantes apoiadores, né, do nosso evento. Farmácia São João, a Razão Info, a CDL Porto Alegre e o SCPC, o Sebrae, a Sicredi, a nossa cooperativa de crédito, e a Universidade de Passo Fundo, a nossa UPF. O tema da nossa noite, da nossa conversa, fala sobre emoções, reflexões e comportamento. Um misto de sentimentos em meio a uma pandemia. Alguns poderão pensar, o que uma entidade eminentemente comercial que apoia a saúde financeira dos seus associados, dos seus amigos, dos seus empresários, está fazendo esse tipo de evento? Estamos preocupados com isso também. Queremos pensar em todas as saúdes que existem no nosso dia a dia e a nossa saúde mental também é uma delas, né? Eu gostaria também de falar que essa ideia de convidar as pessoas, ela é antiga para falar sobre esse assunto. Pensávamos em alguns nomes e deu certo o nome do Dr. Érico Hector. Eu aproveito a oportunidade para apresentá-lo nesse momento. Um grande amigo de tempo, um médico psiquiatra super competente, super comunicativo. Vocês vão ver que ele é muito bom de palavras. Agradeço a oportunidade de estar contigo, Dr. Érico, porque escuto as suas intervenções nas rádios, as suas maneiras de falar com o público sempre nos agradaram. Além do que eu já disse, a sua competência e a sua prestatividade. Quem vai trabalhar e falar com ele é uma pessoa também muito amiga, não menos competente, né, que é a Thaís Risotto, essa jornalista fantástica que dispensa comentários, dispensa apresentação, trabalhou muito tempo na RBS, hoje trabalha na UPF TV, na rádio UPF também. Então, eu estou aqui entre duas pessoas que vão tocar a noite, vão falar com vocês, vão conversar com vocês e falar sobre esse tema. Com essa dupla, certamente a noite vai ser descontraída e maravilhosa. Eu vou sair fora, vou pedir para que vocês tenham uma boa noite, eu vou aguardar vocês na sala assistindo e eu vou pedir a Thaís fazer o encerramento, que eu estarei como assistente, como telespectador de vocês a partir de agora. Um bom evento a todos e obrigado por terem se conectado ao nosso canal da UPF, olha aí, ó, essa é Thaís, lembrando da UPF, o nosso canal do YouTube, né, que a CDL reservou para essa noite. Um grande evento para todos. Obrigada, Adriano, boa noite, obrigada pelo carinho das palavras, pela tua generosidade. Boa noite, doutor Érico, bem-vindo a essa nossa conversa. Boa noite, Thaís, eu fico muito honrado com esse convite de poder estar conversando com os associados do CDL, com a comunidade, e eu acho que o Adriano falava muito bem, assim, não tem quem não esteja ainda sendo impactado por essa situação. Uns mais, outros menos, mas só isso já justifica, assim, a importância do tema e trazermos reflexões a respeito disso, Thaís. Que bacana. Olha, eu acho que nós dois somos apaixonados
pela nossa cidade, não é, doutor Érico? Queremos muito que Passo Fundo siga crescendo, que o nosso povo siga bem, que a cidade se desenvolva, que o comércio retome a sua economia, mas para que toda a nossa vida comece a retornar, a gente precisa estar bem também psicologicamente, estar bem com a nossa saúde mental. Há pouco a gente conversava aqui nos bastidores, doutor, e você nos dizia que a vida começa a nos dar um sinal que está voltando à normalidade, mas nós já não somos mais os mesmos, né? E é claro que tem dificuldade, a gente tem perdas, a gente tem luto, mas a gente quer muito, doutor Érico, daqui para frente, é falar como enfrentar esse 2021, que está começando ainda, como a gente pode enfrentar melhor esse 2022, que certamente terá resquícios da pandemia. Espero que a gente faça uma boa companhia para as pessoas que nos acompanham a partir de agora. Doutora, eu queria começar a lhe pedir, para começar falando sobre a pandemia como essa revolução que desorganizou as nossas vidas, né? A gente vinha tocando a vida da gente de um jeito e de uma hora para outra, há cerca de 1 ano e 2 meses, a nossa vida mudou completamente. A maioria das pessoas que está aqui agora, presente, nesse momento do mundo, não vivenciou uma guerra. Você também falava isso outro dia. E essa é a nossa guerra, doutor Érico? Thaís, eu acho que é um ponto importante da gente começar, porque certamente para essas gerações, para os meus pais, para mim, para as minhas filhas, provavelmente seja o evento mais impactante que eles estejam vivendo. Mas como assim impactante? Mas o problema, a questão, nós estamos falando com o pessoal do CDL, é comercial? Não, não é comercial. Isso afetou a todos de formas diferentes, né? Vamos se remeter, eu lembro lá quando começou essa função em janeiro passado em Wuhan, na China. Qual era a ideia que a gente ficava? Mas que coisa esquisita. Mas deve ser como foi o ebola na África, como é a malária, a febre amarela na Amazônia, talvez como a dengue, chikungunya no Rio de Janeiro e no Nordeste. Eu acho que uma primeira impressão de todos nós é que seria um evento restrito, que a ciência daria um jeito. Mas isso foi tomando conta, isso foi disseminando, e quando percebemos, né, ali em março do ano passado, de uma hora para outra, tudo parou. E é interessante, esse tudo parou, Thaís, nos trouxe um susto muito grande, porque de uma hora para outra tudo se tornou perigoso. Quem recorda, foi uma corrida ao supermercado, né? Não, mas já que eu vou ter que ficar em casa, eu vou ter que me abastecer, porque aí não vai faltar comida por 15 dias, por 20 dias. Aí é a brincadeira, tem gente comprando papel higiênico para o ano inteiro. Aí as coisas começaram a ser restritas, sim, porque se instalou um medo, um pânico, essa incerteza do que vai ser, e parece que tudo lá fora se tornou perigoso, né? Então, assim, tu vê, nós estamos fazendo esse tipo de atividade hoje, tem muito a ver com um efeito da pandemia, porque senão estaríamos reunidos, quem sabe, no Clube Comercial de Passo Fundo, estaríamos reunidos em outro ambiente, fazendo em outros moldes. Então, assim, a pandemia, sem dúvida, tem um impacto irreversível na humanidade, e como foram as guerras, como foram as catástrofes, quer dizer, isso influenciou, impeliu muito o progresso, a tecnologia, pela necessidade de se encontrar alternativas. Então, assim, quando dizem um novo normal, é verdade, é um novo normal. Nós estamos vivendo numa situação nova, uma situação diferente, e isso é muito angustiante porque exige toda uma readaptação. É uma nova vida, é um novo mundo que está surgindo, Thaís. Doutor, você lembrou há pouco das compras, daquela preocupação, vai faltar comida, a gente comentou isso, quanto papel higiênico sendo comprado, doutor, mas eu queria falar mesmo de uma palavra que a gente começou a usar muito mais a partir de agora, chamada empatia. Estamos com esse problema de falta de empatia com o próximo, isso faz parte do ser humano. Como é que um psiquiatra analisa esse comportamento pouco empático por parte de alguns?
É verdade. Nesse exemplo daquela preocupação, do egoísmo, não, eu tenho que encher a minha despensa, o outro, se vai ficar sem álcool gel e etc. e tal, não importa. Isso já mostra um aspecto das pessoas. Mas também nós percebemos, concomitante a isso, todo um movimento de solidariedade, de alcançando cestas básicas, de doação, todo um movimento que agora, recentemente, foi reativado, né? Porque, assim, tu vê, alguns setores foram extremamente impactados, o pessoal que trabalha com eventos, formatura, casamento, shows, né? O pessoal está parado há quanto tempo? Olha que desgraça, né? Outros aspectos, assim, tu vê, por exemplo, a questão do turismo de viagem. Dias atrás, eu escutava uma informação, o aeroporto de Londres, o Heathrow, que é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, teve uma diminuição de 92% dos voos. Sabe o que é isso? Apenas 8% dos voos se mantêm, assim. No Brasil não é muito diferente. Um dado assim regional, os ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul, em 2019, tiveram 31 milhões de passageiros, em 2020, 13 milhões de passageiros, um terço. Os ônibus andam vazios, poucos voos, né? Então, assim, isso que eu estou falando é do impacto negativo da pandemia, que a pandemia mudou demais a vida de alguns. Eu me sinto um privilegiado, Thaís, porque como eu sou da área da saúde, eu posso seguir trabalhando, eu tenho autoridade para ser, eu estou autorizado a seguir trabalhando, mas mesmo assim, vamos dizer, em determinados momentos, Passo Fundo, eu me recordo, dia 11 de março, recente, o Hospital São Vicente de Paula tinha uma lista de espera de 80 pessoas para UTI. Olha que horror, 80 pessoas esperando. Então, assim, isso dá uma dimensão da gravidade que foi e da gravidade que vem sendo tudo isso. E isso não tem como, assim, eu acho que qualquer um de nós vai ficar um pouco mais aflito, um pouco menos aflito. Não tem como ficar indiferente a tudo isso. De novo, na questão da empatia. Tem pessoas que estão há mais de anos sem trabalhar, tem outras pessoas que perderam emprego, perderam renda, perderam familiares. Então, assim, o que os médicos têm dito? É um clima de guerra. Nós vivemos numa guerra, mas como uma guerra? Sim, é uma guerra contra esse vírus. A pandemia é uma situação comparável a uma guerra, dramaticidade, pela gravidade. Então, isso impacta demais nós, e nós temos o desafio esse de tentar sofrer menos e seguir a nossa vida. Eu penso assim comigo e digo para as pessoas, olha, nesse momento, o objetivo é sobrevivermos. É real. Mas já me disseram, mas tu está sendo muito pessimista. Talvez, mas é uma realidade. À medida que a maioria da população não foi vacinada, à medida que estão surgindo variantes novas do vírus, eu acho que se nós chegarmos ao final de 2021 com saúde, sem perdermos pessoas queridas, pessoas próximas pela doença, se conseguirmos manter o nosso negócio, o nosso trabalho, é um ano exitoso frente a esse contexto todo da pandemia que tem impactado tanto na vida de todos nós, Thaís. Doutor, dentro dessa linha de palavras que nós passamos a utilizar mais, né? Há pouco aí eu falei da empatia, seja a falta dela ou a empatia por parte de muitos, tem uma outra expressão também que a gente vem observando e vem sendo usada, que é a resiliência. Certamente, muitos dos empresários que nos acompanham nesse momento tiveram que desligar funcionários, tiveram o seu faturamento altamente impactados, e isso gera um sofrimento. É preciso, dentro dessa sua linha de pensamento de terminar o ano vivo, com saúde, com seus familiares, é preciso mais do que nunca seguir resiliente em 2021. Isso. Aí, antes de entrar no tópico da resiliência, vamos pensar, qualquer um de nós trabalha, planeja, faz todo um esforço para alavancar o seu negócio, para evoluir, para crescer. Quando vem uma situação tão adversa como essa, nós somos obrigados a reduzir, né? E isso, para a maioria das pessoas, é sofrido,
ter que dispensar funcionários, ter que diminuir o tamanho do negócio, porque não era o seu projeto, não era o seu desejo. Agora, se nós levarmos em conta esse contexto, o objetivo é manter o negócio viável, é que o negócio possa ter capacidade de superar essa situação. Então, a resiliência é a capacidade de suportar essas situações. Né? Tinha uma expressão que se usava há algum tempo atrás, a gente vai engrossando o couro, né? Essas situações, e é muito interessante, Thaís, assim, à medida que passamos por situações difíceis, e isso quem me fala são as pessoas que passaram por tragédias na vida, depois que a gente passa por uma situação muito difícil, por exemplo, perda de filhos, situações complicadas, as pessoas passam a ter muito menos medo da vida, muito menos medo das situações. Por quê? As pessoas se dão conta, olha, o que podia acontecer de pior, o que podia acontecer de muito ruim comigo já aconteceu e eu sobrevivi. Então, isso traz uma força, isso traz um encorajamento, que é o que muitas pessoas estão precisando nesse momento, entender que isso também passa. Ah, mas quanto tempo mais vai levar? Olha, os dados estão indicando, pela vacinação que está se expandindo, pelo número que está diminuindo internações, número de mortes, as coisas estão se encaminhando para um desfecho nos próximos meses, mas precisamos sobreviver a isso tudo. Espera aqui. Não, doutor. Vai. Estou ouvindo. Vamos lá, Thaís. Opa, dentro dessa questão de impactos negativos, e você nos trouxe aí diversos exemplos do quanto a população como um todo vem sofrendo, a gente consegue buscar impactos positivos na pandemia também, doutor? Vamos ver assim, por exemplo, a própria ciência, ainda que as pessoas reclamem da demora da vacina, mas tu vê assim, nunca foi produzida uma vacina em tempo recorde, me parece 8 meses. Então, isso, toda a complexidade das fases de produção, de testagem, etc. e tal, então, isso é uma revolução. Então, certamente, a ciência, a busca de vacina, a busca de tratamento, e outras coisas mais, assim, ó, tu vê, a internet, hoje nós precisamos de uma internet de altíssima qualidade. Né? Dias atrás eu comprei um computador novo, levou 30 dias para entregar, porque não tinha pronta entrega. Então, isso tudo gerou a necessidade de um mercado muito aquecido de determinados serviços. Né? O mercado de automóveis está aquecido, o mercado de motocicletas está aquecido, porque aí as pessoas querem andar no seu veículo privativamente para diminuir o risco. Então, tem uma série de coisas que estão modificando a telemedicina, né? Consultas por videochamada, receitas digitais, que agora a gente pode enviar receita médica para qualquer lugar do Brasil. Né? Um outro dia, uma pessoa do agronegócio me dizia, Érico, tu vê, nós teríamos uma convenção lá em Campinas, seriam 700 colaboradores, isso tudo foi feito virtual. Então, olha a mudança, isso repercute, por um lado, em economia para as empresas, mas isso afeta todo um outro setor. Então, assim, ó, é uma reorganização na vida e uma reorganização no mundo, e eu vejo por esse lado do desenvolvimento tecnológico, dessas possibilidades, dessas reuniões virtuais, do teletrabalho, etc. e tal, como algo fantástico, que, né, infelizmente, precisamos, infelizmente pelo trabalho emocional que nos gera toda essa adaptação, mas eu acho que são possibilidades muito interessantes que assim, a vida deu uma acelerada muito grande nesse período, Thaís. Olha, doutor, e só para acrescentar, dentro desses dados que você nos trouxe, apesar do comércio em todas as cidades
ser impactado, principalmente alguns segmentos em específico. Eu tenho dados aqui da CDL de Passo Fundo, que passou a fazer os seus eventos de forma online, e aí o número de participantes, doutor, saltou de 2.500 para 5.500 em 12 meses, né? Então, dentro daquela ótica de buscar coisas boas na pandemia. Eu queria lhe pedir para falar um pouquinho sobre aquilo que envolve o distanciamento social. Algumas pessoas têm mais necessidade de contato do que outras. Para estas, a pandemia talvez tenha agravado ou trazido um quadro de depressão. O que se pode falar a respeito disso, doutor? Nós, seres humanos, Thaís, somos animais gregários. O que é isso? Precisamos viver em bandos. Só que alguns precisam mais e outros um pouco menos, né? É muito curioso, assim, para algumas pessoas, vamos dizer assim, principalmente para os idosos, esse isolamento social, a solidão, porque aí não se reúnem para jogar carta, não tem a atividade física, não tem a dança, não tem aquela visita, não tem o almoço de domingo. Então, para os idosos, isso, no geral, está sendo muito sofrido, essa privação. Né? Contato com os netos. Contato com os netos, contato com os filhos, com os irmãos, etc., etc. e tal. Isso está sendo muito penoso para a maioria das pessoas. Agora, curioso, para alguns até é um alívio. Próximo Natal, uma pessoa me dizia aqui, eu achei muita graça, olha, Érico, que bom, nesse Natal eu não vou precisar me encontrar com um monte de familiar chato. Que alívio, que beleza. Então, assim, as pessoas que são menos sociáveis, Thaís, assim, até estão se sentindo, um termo que se usa assim, prisão às avessas, as pessoas estão se sentindo liberadas de compromissos. Não vou precisar visitar, não vou precisar ir lá dar um abraço no aniversário. Eu não estou dizendo que isso seja bom, mas algumas pessoas assim estão, agora eu estou liberado para ficar isolado no meu canto de pantufa em casa, o que também não é bom. Em algum momento fazermos isso não é bom, porque para termos saúde mental, precisamos ter rotina. A rotina organiza a nossa vida e o teletrabalho está sendo um problema que desorganizou a vida das pessoas, os filhos em casa sem escola também desorganizou a vida das famílias. Então, tudo isso é uma exigência emocional que já se percebe uma série de impactos na saúde das pessoas, né? Mas o distanciamento social é algo preocupante e é algo que tem agravado o sofrimento, a ansiedade, insônia, tristeza, por todas essas restrições que nós vivemos, sim. Doutor, olha só, crise econômica, incertezas com relação ao nosso futuro, a vulnerabilidade da espécie humana, a fuga, a falta do prazer, não é muita coisa para uma espécie só. Para a gente estar enfrentando isso nesse momento, a gente vai conseguir sair dessa, doutor Érico? Isso, esse conjunto por si só é enlouquecedor, né, Thaís? Enlouquecedor. É muita assim, coisa ruim ao mesmo tempo. Pois é, mas é muita coisa ruim, mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai assimilando, a gente vai digerindo. É aquele ditado, né? Não dá para comer um boi por uma perna numa sentada, mas se você tiver ao longo de um ano, tranquilo, dá para fazer muito churrasco, muito bife. Então, nós precisamos de tempo para assimilar, e uma das coisas fantásticas da nossa espécie é a capacidade de adaptação. Como é que é isso, a capacidade de adaptação? É por isso que a gente sobrevive. Os dinossauros foram extintos, os maiores animais do planeta, há milhares de anos atrás, foram extintos. Tantas espécies foram extintas, né, e vêm sendo extintas. Então, assim, o que nos faz sobreviver? A nossa capacidade de adaptação. Isso o Charles Darwin já dizia no livro A Origem das Espécies, em 1859, que foi editado, que falava a seleção natural. Quem é que sobrevive? Não é o mais forte, é quem melhor se adapta. E nós, em geral, precisamos de um tempo para se adaptar. Em torno de 3 semanas, a gente já começa a se acostumar com a situação nova. Foi assim, vamos dizer, começou ali em março, aquele pavor, parou tudo, lá pelas tantas a vida, para algumas pessoas, foi voltando a um certo normal,
E hoje a gente até estranha, a gente sente falta de liberdades, de possibilidades, mas estamos acostumados. Então, assim, isso nos protege o fato da gente se habituar, mas também é mais uma exigência, como tu falava. E o que também nos traz muito desgaste? Essa incerteza. Como incerteza? Tá, mas vai vir uma nova onda? Tá, mas as variantes que estão surgindo, a vacina vai ser eficaz? Tá, mas então tem uma série de incertezas que nós ainda vivenciamos nesse momento. Os comerciantes, por exemplo, tá, mas a bandeira, né? A bandeira que recentemente mudou para vermelha, mas a bandeira vai mudar para amarela ou a bandeira vai ficar preta? Então, tem essas incertezas que as pessoas vivem, e isso tira o nosso sossego. Não tem como estar no sossegados frente a esse cenário. À medida que os hospitais têm vaga, à medida que a saúde está menos saturada, isso nos dá um certo fôlego, mas ainda não passou, né? Então, assim, esse conjunto de situações que nós estamos enfrentando, a incerteza, a exigência de adaptação, a exigência de mudança, talvez muitos tenham que repensar o seu negócio, tenham que diminuir, mudar a dimensão do seu negócio. Então, isso é uma exigência emocional muito grande, pela angústia, tá, mas e quem me garante que vai dar certo? Mas o mundo é muito dinâmico, a vida está em constante movimento. Agora, o que aconteceu é que essa mudança foi acelerada, pisaram fundo no acelerador e a gente tem que correr atrás para acompanhar, Thaís. É algo assim que nós estamos vivenciando. Olha, para quem está nos acompanhando nesse momento, ao vivo, nessa transmissão da CDL de Passo Fundo, a gente está batendo um papo aqui com o médico psiquiatra Érico Ectoyer. Logo, logo a gente vai encaminhar a nossa conversa de daqui para frente, né? Que estratégias são essas que cada um de nós vamos poder tomar para vivenciar a nossa vida da melhor forma possível. Você que nos acompanha pode mandar aí a sua pergunta. O doutor Érico está aqui, a gente vai ficar por 1 hora, portanto, até às 8h30 da noite com vocês, justamente para responder as dúvidas, as perguntas de quem está nos acompanhando. Doutor, antes da gente começar a pensar no futuro e como viver melhor esse período, eu também queria lhe pedir para falar sobre o processo do luto, porque, afinal de contas, olha, só aqui na nossa cidade são quase 500 óbitos por Covid. Boa parte, sim, é formada por idosos, mas a gente tem também óbitos de pessoas jovens. De qualquer forma, indiferente da idade, são perdas que essas famílias tiveram que administrar. Então, há um luto coletivo também sendo vivenciado. Exato, Thaís. E esse luto tem a ver não só com a perda de pessoas, com a perda de recursos, com a perda de sonhos, de projetos que tem que ser modificado. O luto, nós precisamos de um tempo para assimilar o luto. Num primeiro momento, se vive uma fase de negação, assim, não é para tanto, não é bem assim, é uma gripezinha, isso é coisa de marica, vocês estão de mimimi, né, que se ouvia falar. Depois, no segundo momento, se fica com raiva, a gente precisa culpar alguém é culpado disso, né? Não, é o vírus da China, não sei o quê, isso aí foi feito em laboratório, é proposital, começa a surgir toda essa teoria da conspiração, como se fosse... Mas, à medida que a gente vai assimilando e entendendo, olha, isso é uma realidade que surgiu, não é culpa minha, isso é um projeto, é algo global, né? Alguns países estão passando melhor, outros piores por isso, mas isso nos ajuda a aliviar e poder entender assim que é necessário fazer essa digestão, até para que a gente possa, daqui um pouco mais, sair renovado. Porque essa é a vida, eu falava antes na vida dinâmica, né? Um exemplo assim do dinamismo da vida. Se tem uma perspectiva que nos próximos anos 50% das profissões que existem hoje se tornarão obsoletas. Mas que horror, como é que pode? Sim, olha, lá pelas tantas, frentista de posto de gasolina, cobrador de ônibus e outras tantas profissões com automatização, com a inteligência artificial, as coisas estão mudando.
né, esse mesmo instituto diz assim, ó, que 60% das profissões que vão dominar o mundo nos próximos anos ainda não surgiram. Mas que isso, que absurdo! Bom, mas nós estamos vendo, olha, é o pessoal da TI, tecnologia da informação, cada vez mais importante, o pessoal que trabalha com e-commerce, o pessoal que trabalha... Então, assim, ó, isso mostra o quanto a vida está mudando, aquilo que o Zygmunt Bauman falava do mundo líquido. Nós fomos educados, nós nascemos num mundo sólido, as coisas definidas. O mundo hoje é líquido, o mundo, as formas não são definidas e a gente tem que ver formas de se adaptar a isso, até para tirar proveito e não ficar naquela nostalgia, mas eu era feliz antes, no meu tempo, quando eu tinha 18 anos. Olha, cada momento acho que tem os seus encantos, a questão é a gente poder desfrutar. Agora nós estamos muito exigidos, mas se nós levarmos em conta, estamos passando por uma guerra contra o vírus, então a vida ficou muito restrita, sim, a vida ficou muito restrita, né? E o nosso objetivo é que a gente possa superar, quem sabe a partir de 2020, eu acho que era o meu desejo, a partir de 2022 tenha carnaval, a gente possa ir assistir uma partida de futebol, assistir um bom show no cinema, dançar no clube, coisas que ficamos privados. Mas isso vai retomar, certamente vai retomar em algum momento, e aí eu acho que até nós vamos poder valorizar mais essas situações. Então, tu falavas antes resiliência, eu acho que sim, é um aprendizado, é um treinamento, isso já está nos fortalecendo para que possamos enfrentar situações difíceis e desafios da vida que, isso com bastante frequência, nos são apresentados. Doutor, uma vez eu ouvi um diálogo muito bacana, interessante, de uma pessoa com um pouco mais de idade, dizendo assim, porque no meu tempo, bem seguindo essa linha, pegando o seu gancho da nostalgia, né? Porque no meu tempo as coisas eram mais simples. Aí a outra pessoa disse assim, tá, mas só um pouquinho, você morreu? Não, o seu tempo é agora, é aqui, o nosso tempo é o de hoje. E é daqui para frente que a gente quer encaminhar a nossa conversa. Sendo bem prática, doutor, e bastante lógica, a gente pode pensar assim, bom, isto eu posso mudar, isto eu não posso mudar, pelo menos agora. É uma forma da gente começar a reorganizar a nossa vida, listar aquilo que está ao nosso alcance, mas também ter uma ciência daquilo que não depende da gente para mudar. Isso, eu acho é muito importante a gente ter clareza do que depende de nós, porque senão nós ficamos gastando pólvora em chimango, como se dizia algum tempo atrás. Então, o que depende de nós, ótimo, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. Temos razões para reclamar do governo? Sim, temos razões de sobra para reclamar do governo. Agora, a culpa não é só do governo. Né? Essa pandemia não foi implantada, o governo se omitiu em alguns aspectos, só comentar assim, por exemplo, não deu crédito à ciência, minimizou a crise, não se preparou estruturando as entidades de saúde, né? A pandemia foi politizada, não buscou vacinas assim antecipadamente. Sim, tudo isso o governo errou, se equivocou, e o que também ficou muito ruim, assim, a população acabou se sentindo assim pouco acolhida, porque ouvíamos diferentes versões da mesma coisa e ficávamos confusos, inseguros em quem é que nós vamos acreditar. Um diz A, o outro diz B, e isso é importante também, nós nos protegermos, menos noticiário, menos informações, para não ficarmos tão intoxicados, e até porque a vida não é só pandemia. Tem a pandemia lá fora, tem pessoas adoecendo, morrendo, agora já parece que não existem mais grupos de risco, as variantes novas estão afetando os mais jovens, que estão predominando nas UTIs, mas as escolas estão voltando, as lojas estão abrindo, as pessoas seguem construindo casa, as pessoas estão trabalhando, o agronegócio está funcionando, então a gente tem que ver um jeito, Thaís, de que a vida não fique paralisada. Né? A vida tem que seguir, a economia tem que seguir, a gente não pode esperar
de braços cruzados, quando a pandemia passar eu volto a me mexer. Não, aí vamos sucumbir junto com a pandemia. Então, assim, nós temos que ir nos adaptando, nos ajustando para esse novo momento que está surgindo, né? Pela retomada. Eu acho muito positivo as aulas voltarem, porque isso vai mexer muito com a cidade. As crianças estão confinadas em casa, terrível, as crianças pequenas ali ficam inquietas, não sem paradeiro, sem se divertir. O impacto disso assim, no desenvolvimento pedagógico das crianças é algo assim enorme. Então, à medida que essas situações estão voltando e que parece ser seguro, ótimo, eu acho que isso é muito saudável para toda a sociedade. Agora, doutor, dentro dessa linha, né, das responsabilidades, existem as obrigações dos governos, mas a gente também não pode esquecer das nossas obrigações enquanto cidadãos, enquanto ser humano. Eu preciso usar máscara, eu não posso promover uma aglomeração, eu preciso respeitar as regras que me foram impostas, e infelizmente esse comportamento, que também tem a ver com empatia, ele não pode ser observado aí por todos. E teve um outro agravante que eu, como jornalista, que sou, preciso dizer, que são as fake news, né? Inúmeras mensagens equivocadas sendo disseminadas em grupos de WhatsApp, em outras redes sociais, enfim, lamentável, doutor. Mas a ideia agora, doutor, é que a gente possa falar daqui para frente e também responder a perguntas que as pessoas que nos acompanham estão fazendo. Então, doutor, eu já tenho aqui uma pergunta para lhe pedir para responder. Como é que eu lido com a ansiedade que eu acabei desenvolvendo durante a pandemia? Eu imagino que a resposta não seja das mais simples, mas a gente precisa ajudar essa pessoa que nos fez essa pergunta. Olha, eu encontrei, acho que nesse final de semana, até no Pinterest, uma figura, uma imagem de um bebê na barriga da mãe, no útero, e dizendo assim, né? Este é o último momento que eu lembro de não ter ansiedade. Então, se a gente está vivo, a gente tem ansiedade. Olha, a ansiedade é uma coisa boa. Como assim a ansiedade é boa? Sim, nos deixa ativos, nos deixa atentos. O problema é se essa ansiedade é enorme e tem um efeito paralisante. A ansiedade pode fazer com que a gente se cuide. Não, olha, eu tenho que lavar as mãos, usar máscara, manter um certo distanciamento. Então, assim, mas se a gente se dá conta que não tem uma outra forma de superar essa situação, se não seja convivendo por isso, em alguns momentos, Thaís, é esperado que o que a gente não está conseguindo sentir, expressar emocionalmente, o nosso corpo se manifesta. Eu lembro de situações, eu lembro uma sexta-feira, tardinha, eu saía do consultório, liguei a rádio, aí noticiou, hoje faleceu o pai, ontem faleceu o filho da mesma família. Aquilo me deu uma aflição, isso faz mesmo um sufoco, mas que dor, que horror. Então, essas situações nos tocam como seres humanos, a gente se sensibiliza. Quantas pessoas conhecidas, quantas pessoas a gente perdeu, eu perdi colega médico, muitas pessoas vieram a falecer, e isso é muito triste, e isso nos sensibiliza. Então, a nossa ansiedade não está caindo do céu, a nossa ansiedade tem a ver com o que está acontecendo na volta, mas temos que ver uma forma de que essa ansiedade a gente não fique intoxicado e não viva só em função da ansiedade. Às vezes as pessoas, assim, acho que num primeiro momento, não tiravam os olhos dos telejornais para tentarem se atualizar, mas isso faz mal, porque aí tu vê aqui, tu fica inundado com essas informações. Então, assim, existe um problema, o problema é sério, mas a vida tem que seguir, a nossa vida tem que seguir. Da mesma forma, enfrentamos tantas situações. Ano passado teve uma estiagem fortíssima no agronegócio, né? Esse ano a estiagem é mais amena. Às vezes acontece teve uma geada forte, em determinadas regiões do Brasil, às vezes tem um tornado, Santa Catarina. Então, essas situações, a vida sempre foi assim, a gente tem que ver uma forma de
vamos lá, vamos à luta, a vida... Se estamos vivos, se temos saúde, ótimo, temos a oportunidade de melhorar, de mudar, de transformar. E isso é o bom do ser humano, por isso que nós não fomos extintos, como eu falava dos dinossauros, pela nossa capacidade de superação e a nossa capacidade de adaptação. E lá fora não tem um dinossauro nos esperando, não seremos exterminados, podemos sair com cuidado, com cautela, mas a vida segue sendo bastante segura se tivermos os devidos cuidados, Thaís. Doutor, sinais físicos da ansiedade, que características são essas que o nosso corpo expressa quando a gente está num nível de ansiedade que não é aquele aceitável ou suportável? Claro, eu acho que todos nós devemos ter sentido, em vários momentos, quando a gente, nesse tempo todo, sentia algum desconforto, será que não é Covid? Sim. Eu estou com mal-estar, dor de cabeça, um cansaço, dor no corpo, um certo sufoco, né? Dali a pouco já tinha todos os sintomas da Covid. Só faltava a perda do paladar, a perda do olfato. Não, aí é Covid mesmo. Mas quem não passou por isso? Eu mesmo devo ter me perguntado umas 4, 5 vezes. Mas aí a gente fica aguardando a evolução, aguardando, vendo como é que isso vai evoluir. Então, assim, essa situação da ansiedade é normal, né? Qual é o lugar mais tranquilo do mundo? O cemitério. Onde é que tem sossego, que tem paz, né? Os passarinhos, o vento? É um lugar muito sossegado, mas é um lugar triste. Então, a vida tem risco, a vida tem desafios. O que é complicado, e é uma característica nossa até do brasileiro, o brasileiro, por si só, é muito intransigente, né? Por exemplo, né, eu escutava esses dias assim, dizendo, em Israel, que vive em guerra com seus vizinhos, às vezes soa o alarme de está vindo um ataque de míssil. Ninguém questiona se é preciso ir para o abrigo antimíssil. O pessoal vai correndo. No Brasil diz, não faça aglomeração, evite festa. Não dá nada, isso é bobagem. Isso aí é da turma do lado A ou B. Então, assim, por exemplo, a lei do cinto de segurança existe há 40 anos. 50% usa o cinto de segurança na frente e 20% no banco de trás. Celular, ao dirigir, é algo perigosíssimo. Eu fico apavorado, às vezes eu vejo até motoboy usando o celular dirigindo, né? O HIV, que é uma outra praga que existe aí há 40 anos, 30% da população faz sexo seguro só no nosso meio. Então, assim, o brasileiro parece que gosta de viver perigosamente dessa adrenalina. Então, é uma certa rebeldia. Eu acho que esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas acaba nos prejudicando. Tem situações assim difíceis que as pessoas não levam em conta quando não se cuidam. Eu já presenciei algumas, por exemplo, assim, a pessoa, eu, tu, qualquer um de nós, mas lá pelas tantas, nós não nos protegemos, acabamos sendo contaminados com a Covid, tá? Porque muita proximidade, não usamos máscara. Aí nós passamos para o nosso pai e nossa mãe. O nosso familiar pega a doença e vem a falecer. E eu, como é que eu fico com isso? Sabe? Então, certas situações, eu acho que as pessoas não se dão conta do risco que elas estão expondo às pessoas queridas. Então, assim, não dá em nada, dá. E como é que você vai explicar o resto da vida aquele teu descuido? Olha, o meu descuido causou esse dano, precipitou determinada situação. Então, assim, o que está faltando da parte dos brasileiros é essa conscientização. Parece que agora o divertido é fazer festa escondida. Mas que isso? O barato é fazer festa escondida, que aí parece que a adrenalina, a polícia pode chegar, eu posso adoecer, não vou adoecer, deve ser alguma coisa assim, acho que festa escondida virou esporte radical, Thaís. E em Passo Fundo vai pagar uma multa de R$ 2.500, além de todo o risco à saúde, à vida, vai sentir o que as pessoas não estão levando em conta que quem fizer festa escondida agora pode estar perdendo a oportunidade de fazer uma festa bem legal mais adiante.
né? Então, isso é uma coisa assim que é lógica. Por exemplo, 15% da população não se vacinou, que teve acesso à vacina. Os idosos, assim, um percentual muito grande não foram tomar a segunda dose. Mas o que é isso? Então, assim, esses descuidos as pessoas não percebem. Por exemplo, se eu não tomo a vacina, ou se eu me recuso a tomar a vacina, eu estou mais predisposto a adoecer, ocupar o serviço de saúde, trazer custo e, pior, passar para outras pessoas. Então, isso é uma falta de uma civilidade, uma certa falta de consciência, preocupação com o coletivo, Thaís. Será que isso acontece em outros países também, doutor? Porque a gente fica pensando, às vezes, e fazendo aqui um desabafo, às vezes a gente acha que o ser humano não tem solução, sabe? Que está difícil, é a falta de empatia, de cuidado consigo mesmo, de amor consigo e com o próximo. Será que isso acontece também na proporção que a gente vê aqui no Brasil, doutor? Olha, eu acho que em outras culturas é um pouco diferente, porque não se tem essa ideia daquela chamada lei de Gerson, de tirar vantagem. Se eu posso tirar vantagem, nós temos muito disso, né? Ah, não, eu vou estacionar em fila dupla, não tem problema, eu vou dar um jeitinho, nós temos muito disso de dar um jeitinho, e isso acaba subvertendo, isso acaba corrompendo a nossa cultura e a nossa política, né? A nossa política é desse jeito como é, não estou falando a questão de partido, mas é muito comum as pessoas venderem o seu voto. Então, tem uma série de coisas que as pessoas fazem e não tem uma ideia, a dimensão que isso toma, né? Mas isso sempre aconteceu e vai acontecer. Agora, essas situações extremas e críticas, como a pandemia, são oportunidades para a gente revisar o nosso estilo de vida e, quem sabe, dar outros encaminhamentos até para que a gente possa ter chance de envelhecer. Porque se não nos cuidarmos, não cuidarmos da nossa saúde, se não cuidarmos das pessoas queridas, nós estamos expondo as pessoas. Se nós não tivermos os devidos cuidados com o nosso trabalho, com o nosso negócio pode sucumbir à pandemia, pode não ter saúde financeira para persistir. Então, é um momento difícil que exige todos esses ajustes, essas adaptações, para que a gente possa, 2022, 2023, voltar a comemorar o fato de estarmos vivos. Eu acho que hoje nós temos motivos para comemorar o fato de estarmos vivos. Não comemoramos, mas eu não posso fazer feriadão, não posso ir para a praia, não posso ir para lá e para cá. Sim, não dá. Temos que nos cuidar. Mas para que a gente possa dar outros passos maiores, agora esses cuidados são necessários, Thaís. Doutor, chegou uma outra pergunta aqui. Como usar o tempo de quarentena para melhorar a convivência dentro de casa? Ai, ai, ai. Nunca se conviveu tanto com a família como agora, né? Pois é. Esse é um assunto, e tu vê assim, nunca teve tanta separação como agora, violência domiciliar, porque assim, não é que as crises agora surgiu o problema. Esse convívio intensivo, vamos dizer, fez com que os problemas emergissem. O casamento que já estava meia boca ficou insuportável, né? O filho que tu já não sabia o que fazer, não tomava muito contato, não participava, não ia, etc. e tal, também ficou uma outra situação insustentável. Então, assim, as pessoas pelo convívio, pela proximidade, pela oportunidade, se viram obrigadas a tomar contato com coisas que antes terceirizavam. Não tenho tempo, eu estou trabalhando, é a tua mãe que vai te cuidar, é a tua tata, tu fica no colégio o dia inteiro. Então, as pessoas se viram obrigadas a assumirem mais a sua vida. E quem estava acostumado a terceirizar demais ficou perdido. Agora, eu acho que é uma oportunidade também muito grande da gente desenvolver outras habilidades, outros talentos. Eu vou aprender a cozinhar, eu vou aprender a fazer isso, eu vou fazer alguma atividade com meus filhos, eu vou aproveitar o tempo livre da quarentena, por exemplo, eu vou fazer um curso, eu vou estudar línguas. Quanta coisa a gente pode fazer, e tem coisas até ou gratuitas ou com custo acessível. Então, a questão é essa da gente poder fazer um bom uso do nosso tempo, fazer um bom uso da nossa energia.
Agora, mais ainda. Agora, acho que praticamente a quarentena está restrita. Quem não está trabalhando presencialmente está fazendo teletrabalho. Então, acho que tem alguns funcionários que estão fazendo um revezamento, mas a grande maioria, felizmente, está trabalhando, né, Thaís? Com certeza, são aqueles sinais de que a vida está nos dando, que aos pouquinhos está sendo retomada, né, e voltando à normalidade. A gente está recebendo aqui também manifestações, doutor, eu vou ler aqui rapidinho as mensagens chegando por WhatsApp, a Lenise Tedesco nos dizendo que é tudo muito bem colocado na sua fala, infelizmente a gente tem aí a falta de conscientização por parte de muitos, falta preocupação com a coletividade, ela entende que o Brasil lidera esse ranking da irresponsabilidade brasileira, está também parabenizando a CDL pela iniciativa. Doutor, para a gente começar a encaminhar a conversa aqui para o fim, quais estratégias as pessoas que estão neste momento ou até agora conosco, nos acompanhando, que estratégias são essas que as pessoas podem adotar a partir de amanhã, quando já acordarem para um novo dia, irem para o trabalho, seja dentro da sua própria casa, ou fora, ou já levando seu filho na escola? Que estratégias são essas para serem adotadas para a gente ter desse 2021 o melhor ano que é possível ter? Claro, ainda que quem chegou até essa altura do campeonato, quase 14 meses de pandemia, Thaís, né, e não enlouqueceu, certamente já se adaptou. Agora, o que se recomenda? Assim, não é porque a situação é desfavorável lá fora que a gente tenha que se descuidar. Como assim se descuidar? Não, eu vou deixar de fazer atividade física, eu não vou cuidar da minha alimentação, o meu sono, eu vou dormir, eu vou trocar a noite pelo dia. Então, da gente poder respeitar as nossas rotinas, respeitar os nossos hábitos. Um outro aspecto fundamental é poder reconhecer os nossos sentimentos. Como eu te dizia, assim, tem momentos, pelas notícias, pelo que a gente vinha acompanhando, não tem como não ficar aflito, apreensivo. Como eu te disse, naquela data que me marcou, olha, dia 11 de março, os hospitais saturados. Assim, eu pensei, mas e se eu venho adoecer? Não estava imunizado ainda. Se eu venho adoecer, eu não vou ter chance de ser atendido adequadamente, mas isso é muito grave. Então, nós passamos uma época muito delicada. Passamos. Que bom que isso já está... Então, reconhecer os sentimentos. Eu estou aflito, eu estou angustiado, mas eu tenho razão. O hospital está cheio, perdi o fulano, o outro fulano faleceu, o meu conhecido, o hotel fechou, o dono do Boca faleceu. Então, quantas coisas a gente foi vivenciando que isso nos toca de alguma forma. Agora, para a gente poder ir superando, se a gente tiver, claro, um propósito de vida, o que eu quero da minha vida, o que dá sentido da minha vida. Um outro dia eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que perguntava assim, o que te faz florescer? Quer dizer, o que te faz te desabrochar? Assim, não é nem o que te dá alegria, o que te deixa feliz, que a alegria é uma coisa momentânea, a felicidade é um propósito maior, mas eu achei muito legal. O que te faz florescer? Quer dizer, o que te estimula? Então, da pessoa ter claro isso, e a pessoa poder entender, isso vai passar. Isso, como outras, passou a Primeira Guerra Mundial, passou a peste negra na Idade Média, que foi uma desgraça, morreram 200 milhões de pessoas. Quer dizer, hoje em dia, tu vê um choque inicial que nós vivenciamos, assim, é que nós imaginávamos que a humanidade, um pouco da nossa onipotência, que nós estávamos protegidos. Aí vem um bichinho microscópico e nos derruba. Então, isso nos aflige, porque aí nos mostra, mas eu estou vulnerável, eu sou frágil, eu sou sensível. Sim, isso nos traz à tona tudo isso que nós tínhamos esquecido. Agora, se a gente entende, eu tenho que manter minha vida, vamos trabalhar, agora eu não estou podendo fazer muito do que eu gosto, que eu não queria, mas eu estou vivo, eu tenho saúde, né? Os meus pensamentos estão mais ou menos organizados, às vezes mais, às vezes menos. Então, você ficar ansioso nesse contexto, você ficar preocupado em algum momento normal,
Eu acho que quem estiver indiferente a essa situação, indiferente, como tu falavas antes, não tiver empatia, não se tocar, essa pessoa está mal. Qualquer um de nós, às vezes eu até tenho alguns telejornais que eu gosto de acompanhar, eu vejo a preocupação assim dos radialistas também, vamos dar uma notícia boa, né? Quer dizer, temos notícias boas para dar, não só desgraça, mas que bom que temos notícias boas. Então, assim, essa é a saída, isso vai passar. Se vai demorar mais 2, 3 ou 4 meses, isso vai ser proporcional à parcela da população que for vacinada. Mas isso está se encaminhando até porque se conhece muito mais sobre a doença. Antes era uma total incógnita. Os epidemiologistas falavam, não, qualquer epidemia dura 12 semanas. Que 12 semanas? Então, hoje já não se conhece tudo, mas se conhece muito mais, isso nos deixa mais protegidos e mais esperançosos de que a vida está retomando. As escolas, as universidades, as lojas, gradualmente, Thaís. Olha, doutor, estão chegando algumas manifestações aqui, inclusive de carinho, eu estou me sentindo bem em rádio AM, tá? Fazendo a leitura das mensagens aqui, olha, a Adriane Reinhardt, feliz, agradecida em ouvir as colocações do meu colega de faculdade, diz ela, foi sua colega, doutor. Também Wilson Noer, lhe parabenizando a CDL e toda a equipe, em função de perguntas feitas neste encontro, respostas compreensivas também, fáceis de serem compreendidas, melhor dizendo. Eu quero agradecer aqui também a Linda, a Rec, a Cristina, a Troian, enfim, inúmeros profissionais da área da saúde, da psicologia, que não só os associados, os empresários associados à CDL participando. Doutor, só para a gente fechar aqui em um minutinho, a vida é para ser boa, é para ser leve, é para ser feliz, e tudo isso vai passar. A gente pode terminar esse encontro com essas boas vibrações, não é mesmo? Com certeza, tudo indica que sim, né? Tem uma frase que me vem à cabeça agora, a vida tem a cor que você pinta. Então, assim, a tempestade vai passar, a tempestade está passando, não desista dessa luta, persista. O seu negócio complicou, passou por um período difícil, você teve grandes perdas, como a maioria das pessoas tiveram grandes perdas. Olha, se você está vivo, que bom, vamos reagaçar as mangas e nos adaptar, porque o Brasil tem grandes possibilidades, a nossa região é uma região riquíssima, né? Agronegócio, prestação de serviços, né? O Passo Fundo é uma cidade, assim, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, para se investir. Então, nosso potencial de recuperação é muito grande, até porque, Thaís, tudo está com uma demanda reprimida. O consumo, o lazer, a saúde. Então, tudo está com uma demanda reprimida. Quando passar esse fuzuê, a vida voltar, assim, certamente o mercado vai voltar aquecido por alguns anos. Então, isso eu digo, não é pelo fato de que a demanda está reprimida agora. Poucas coisas não temos uma demanda reprimida. Então, me parece assim que o cenário é muito positivo, o cenário é animador para o investidor, para o empreendedor, para o lojista. Quer dizer, as pessoas vão querer aproveitar a vida intensamente assim que isso for seguro e possível. Então, assim, eu acho que esse período da pandemia, em função da vacinação, está com, diria assim, semanas ou meses contados. Não dá para dizer dias contados, mas certamente 2020 vai ser um ano, 2022 vai ser um ano muitíssimo melhor, Thaís. Doutor, era para encerrar, mas eu preciso lhe perguntar mais uma coisa. Antes disso, agradecer aqui, o Olanir Graziotin está acompanhando essa transmissão, a Sandra Mara Rabelo foi sua professora, tá, doutor Érico? Está aqui escrito junto com a mensagem, meu querido ex-aluno, gratidão pelas suas colocações, mensagem da Sandra Mara Rabelo da Silva, também quero agradecer a Miriam Postal, que está conosco aqui nessa transmissão, a Maria do Que audiência qualificada, hein? Que compromisso, hein, Thaís? Olha só o nível da nossa audiência. Doutor, agora sim, para encerrar, depois eu não faço mais perguntas. A gente vai sair um ser humano melhor disso tudo? A gente vai sair dessa experiência pessoas melhores?
Eu tenho escutado muita gente falando sobre isso. Olha, algumas pessoas vão aprender, vão se sensibilizar, vão se desenvolver. Outras pessoas, acho que nem tanto, né? É uma pena, mas eu acho que é uma oportunidade de nós sairmos pessoas melhores, mais solidárias, mais sensíveis, porque nós vivemos uma situação preocupante, triste hoje, a chamada lógica do condomínio. Ah, não, eu moro num condomínio ali entre os parecidos comigo e o resto não importa. Não, não podemos viver assim. Nós temos que ajudar, nós temos que colaborar, nós temos que ser sensíveis, porque não adianta eu me isolar naquele canto, e isso não vai fazer com que eu tenha uma vida melhor à medida que os outros estão passando por muitas necessidades. Mas eu acho que é uma oportunidade de desenvolvimento, de melhorar nossa sensibilidade, aumentar a solidariedade. Alguns acho que vão tirar proveito disso, outros, aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Não há muito o que fazer, Thaís. Doutor, muito obrigada pelas suas colocações. Eu espero que a gente tenha feito uma boa companhia. Eu aqui no papel de representar quem lhe escuta, lhe assiste nesse momento, tentando fazer também as perguntas que estão na cabeça de todos nós que estamos passando por essa pandemia. Quero aqui agradecer a nossa querida CDL Passo Fundo, são quase 60 anos de história da CDL, é uma das maiores CDLs do Estado, são mais de 1.600 sócios. Doutor Ectoyer, muito obrigada, que tenha aí uma boa semana. Olha, para mim foi uma honra ter participado, um privilégio, agradeço muito, né? E, como eu dizia, eu sigo otimista de que a vida vai voltar a ser muito interessante e proveitosa. Uma ótima noite a todos. Obrigada, doutor Érico. Tchau, tchau. Tchau.